meu nome é Elizabeth, eu sou aluna do curso de enfermagem da UEMP e hoje vamos falar um pouco sobre a bioquímica. E o assunto que conversaremos é a glicólise. Essa via metabólica que seu avô deve conhecer como via de Embden-Marhof-Parnas ou simplesmente via glicolítica. É extremamente importante que nós conheçamos para poder dar continuidade nos estudos de bioquímica, farmacologia, fisiologia, microbiologia e etc. Isso porque a glicose é uma via universal, ou seja, todos os seres vivos fazem. Sendo assim, o local onde as reações acontecem deve ser comum tanto nos seres procariontes como nos seres eucariontes. E esse local é o citoplasma celular. Isso mesmo, todas as enzimas que participam da via glicolítica estão localizadas no citoplasma celular. Também é importante lembrar que a glicose ocorre mesmo em ambientes em que a concentração de oxigênio seja baixa, o que chamamos de hipóxia. Portanto, nós consideramos a via glicolítica uma via anaeróbica. Vamos lá, para que serve essa sequência de reações? A primeira resposta que vem na nossa cabeça é quebrar a molécula de glicose para gerar energia. Isso mesmo, a glicose nada mais é que a quebra da molécula de glicose em duas moléculas de piruvato, gerando compostos ricos em energia. No entanto, atenção, é importante saber também que os intermediários da via glicolítica são importantes blocos de construção ou matérias-primas para outras moléculas, como por exemplo diversos aminoácidos. Bom, já sabemos onde a glicólise ocorre, o que é e para que serve. E também já sabemos que é uma via anaeróbica. Vamos agora para as 10 reações que compreendem essa via, que é tão fácil, é maravilhosa. Isso foi meu professor que mandou falar. Antes das reações começarem, a primeira coisa que precisa acontecer, é claro, é a glicose que está na circulação sanguínea entrar nas células. Todas as células são capazes de capturar a glicose circulante. Umas usam mais e as outras usam menos glicose. Por exemplo, a glicose é o único combustível utilizado pelas hemácias. Já os neurônios usam preferencialmente esse carboidrato como fonte de energia. Para a glicose entrar nas células, é necessário que na membrana celular existam transportadores de glicose, os famosos GLUT. Essas proteínas de membrana são tecidos específicas e algumas têm a sua ação influenciada por hormônios, como a insulina, e outras não. Independentemente disso, o transporte de glicose é feito por um transporte passivo, mais precisamente por difusão facilitada, que é o processo em que o movimento do soluto, no caso, a glicose, segue um gradiente de concentração e precisa também de uma proteína para auxiliar o transporte, nesse caso, o GLUT. Agora sim, as moléculas de glicose já entraram nas células, então vamos começar as reações da via. Essa etapa inicial converte a glicose, que possui 6 carbonos, em glicose 6-fosfato, adicionando uma molécula de fosfato à glicose. Pessoal, preste atenção. Essa reação é irreversível e realizada pela enzima genericamente chamada de hexoquinase. Essa etapa é muito importante, porque evita com que a glicose escape da célula e volte para o sangue, uma vez que o GLUT consegue transportar glicose, mas não glicose 6-fosfato. Preste atenção, quem doou o fosfato para se ligar na glicose é uma molécula de ATP. Portanto, nessa primeira reação, o equivalente a uma molécula de ATP é consumida. Essa etapa é comum em outras vias metabólicas, como a gliconeogênese e a via das pentoses, mas isso é um assunto para outra videoaula. A Universidade Estadual do Norte do Paraná, UEMP, adverte: a via metabólica correta não é a gliconeogênese, mas sim a glicogênese. Até porque, se a rota metabólica fosse aquela, isso poderia trazer danos às células e aos seus proprietários. Perdoem a Elizabeth, devido a recomendações médicas, não devemos contrariá-la. Uma vez formada, a glicose 6-fosfato é convertida em seu isômero, a frutose 6-fosfato. Essa reação reversível é realizada pela enzima fosfoglicoisomerase. Essa próxima reação é bem importante e acho que vale a pena você prestar atenção nela. A frutose 6-fosfato é convertida em frutose 1,6-bifosfato, ou seja, mais uma molécula de fosfato é ligada na frutose, só que agora no carbono 1. Veja que nessa reação, mais uma molécula de ATP foi consumida, liberando ADP, assim como na primeira reação.
Essa reação também é irreversível e é catalisada pela enzima fosfofrutoquinase 1. Como esse nome é muito grande e tenebroso, vamos chamá-la apenas de PFK1. Pessoal, lembre-se da PFK1, pois essa etapa é um ponto muito importante na regulação da via glicolítica. Essa reação seguinte é uma clivagem, isto é, uma quebra. Nesse ponto, a frutose 1,6-bifosfato será convertida em duas trioses diferentes, cada uma carregando um grupamento fosfato. Uma delas é o dihidroxicetona fosfato, ou DHP, e a outra é o gliceraldeído 3-fosfato, ou GAP. Viram como a bioquímica está em todos os lugares? A enzima responsável por essa quebra é chamada de aldolase A, e essa reação é reversível. Os dois produtos dessa enzima são importantes para a gente lembrar, pois o DHP poderá ser usado na síntese tô enroscando, nossa! Triacilglicerol. E o GAP será utilizado na cadeia de transporte de elétrons, como um carregador importante de energia. Como nosso interesse hoje é apenas a glicólise, vamos voltar a ela. Dos dois compostos, apenas o GAP terá a felicidade de seguir adiante a via glicolítica, o que não quer dizer que DHP será desperdiçada. Não! Graças à enzima triose-fosfato isomerase, em uma reação reversível, a DHP é convertida em GAP. Portanto, atenção! Daqui para frente, todas as reações acontecerão duas vezes. Ou seja, daqui em diante, seguirão a via duas moléculas de GAP. As duas moléculas de GAP serão oxidadas, uma de cada vez, para formarem 1,3-bifosfoglicerato, que vamos chamar de 1,3-BPG. Essa reação reversível é catalisada pela enzima gliceraldeído 3-fosfato desidrogenase. Prestem atenção nessa reação, por dois motivos. O primeiro, essa é a única reação da via glicolítica em que uma molécula é oxidada e a outra é, portanto, reduzida. Assim, essa é a única reação de óxido-redução da via. A molécula oxidada nesse caso foi o GAP e a molécula reduzida foi o NAD+, formando NADH. O outro motivo que precisamos ficar atentos é o fosfato adicionado para formar 1,3-bifosfoglicerato não veio do ATP. Esse fosfato é um fosfato inorgânico, que é abundante no citoplasma celular. Portanto, essa reação não consome ATP. E além disso, nessa etapa são liberados 2 NADH. Não se esqueçam. Agora, as moléculas de 1,3-BPG serão convertidas em 3-fosfoglicerato. Reparem que um dos fosfatos foi retirado. E como sempre, se alguém perde alguma coisa, alguém tem que ganhar. Nesse caso, o fosfato retirado de 1,3-BPG foi adicionado em uma molécula de ADP. Quando o ADP ganha um fosfato, ele se converte em... Isso mesmo, ATP. Parabéns! Portanto, essa foi a primeira reação em que a adenosina trifosfato, o ATP, foi formado. Esse tipo de formação de ATP é chamado fosforilação ao nível de substrato, e a enzima responsável por essa reação reversível é chamada fosfoglicerato quinase. Lembrem-se, hein, pessoal? Tudo que estamos falando acontece em dobro, por isso essa reação garante a síntese de duas moléculas de ATP. Vejam, agora a molécula de 3-fosfoglicerato é convertida em 2-fosfoglicerato. Essa reação reversível é feita pela enzima fosfoglicerato mutase e o que ela faz é retirar o fosfato do carbono 3 e colocar outro no carbono 2. Fiquem atentos, galera, pois essa reação pode formar um composto intermediário que seu professor de fisiologia adora. É mesmo? Essa reação, em determinadas situações, pode formar um composto muito famoso chamado 2,3-bifosfoglicerato, ou simplesmente 2,3-BPG. Essa molécula diminui a afinidade da hemoglobina pelo oxigênio e assim facilita sua liberação para as células que precisarem deste gás. Mas a hemoglobina é uma proteína tão fascinante e importante que mais para frente vamos fazer uma videoaula dedicada só a estudar esse polipeptídeo, ok? Pois bem, nessa penúltima reação, o 2-fosfoglicerato será convertido em fosfenolpiruvato, que eu prefiro chamar de PEP.
Essa é uma reação de desidratação, ou seja, uma molécula de água foi liberada. Essa etapa é feita pela enzima enolase e é reversível. Como tudo que é bom dura pouco, vamos para a última reação da via glicolítica. Viram só como não foi tão doloroso assim? Nessa última etapa, as moléculas de PEP são convertidas em piruvato. Reparem que o fosfato do PEP sai da molécula e é adicionado em outra. Adivinhem qual? Isso mesmo, no ADP, formando, portanto, mais um ATP. E sim, é isso mesmo que estão pensando. Esse é mais um exemplo de fosforilação ao nível do substrato. Essa reação, que é irreversível, é feita pela enzima piruvato quinase. E não vamos esquecer que tudo aqui acontece em dobro. Portanto, foram formados, no final, 2 piruvatos e mais 2 ATPs. Pronto, acabou-se que era doce. Acabou. Já? Que tristeza, né? E atenção, se liga aí que é hora da revisão. Assim, a via glicolítica pode ser dividida em 2 grandes etapas. A etapa ou fase de investimento, em que 2 moléculas de ATP são consumidas, e a fase de pagamento, em que 4 moléculas de ATP são produzidas. Por isso, embora sejam produzidos 4 ATPs, 2 deles precisam ser utilizados para compensar os 2 que foram inicialmente gastos. Portanto, nós dizemos que o saldo final da glicólise são 2 moléculas de ATP. Mas não se esqueçam, não é apenas ATP que é produzido na via. Além dos 2 ATPs, são produzidos também 2 moléculas de NADH, 2 moléculas de piruvato, o produto final da via, e também intermediários importantes para serem usados em outras reações bioquímicas. E é isso aí, pessoal. Muito obrigada por assistirem o vídeo. Espero que tenham gostado, que eu tenha ajudado vocês. E se gostaram, dá um like aí e compartilha o nosso vídeo. Falou? Isso aí você fala tudo. Tá. Isso aqui, então. Isso. Tá filmando? Já? Tá filmando? Sem parar? Ai, não consigo falar o nome! Ai, o nome é muito difícil. Endelmar. Ai, que derrota. Dá pra dar uma parada agora que vai começar as reações.